O interfone tocou às 3 da manhã. Eu estava sozinha, acordada pelo som estridente. Quando atendi, ouvi a voz do meu enteado. Estou aqui com a equipe de mudança, tudo vai mudar. Naquele instante, eu soube. Não era apenas uma visita. Era uma tomada. E eu não estava preparada para o que viria. Eu estava acordada. Não por insônia, mas por hábito. Desde que meu marido morreu, há 3 anos, meu sono se tornou leve, fragmentado. Às vezes eu me levantava no meio da noite só para verificar se as portas estavam trancadas, se o gás estava desligado, se o silêncio da casa ainda era meu. Naquela madrugada, eu estava sentada na poltrona da sala, lendo um livro antigo com a luz baixa, quando o interfone tocou. 3 da manhã. O som cortou o silêncio como uma lâmina, um toque seco, insistente, como se não fosse um erro, como se alguém soubesse que eu estaria acordada. Levantei devagar, com o coração acelerado. Apertei o botão e ouvi a voz do meu enteado. Rafael, sou eu, madrasta. Estou aqui com a equipe de mudança. Tudo vai mudar. Por um segundo, achei que tinha entendido errado. Equipe de mudança? Às 3 da manhã? Mas a voz dele estava firme, quase ensaiada. Olhei pela câmera do interfone. Lá estava ele, com 2 homens uniformizados, um caminhão estacionado na frente do prédio, caixas empilhadas na calçada. Você pode abrir? Ele perguntou. Não abri. Não respondi. Fiquei ali, em pé, com o dedo ainda sobre o botão, tentando entender o que estava acontecendo. Rafael nunca foi próximo. Filho do meu marido com a primeira esposa, ele sempre me tratou com uma polidez fria, como quem tolera uma presença que não escolheu. Nos últimos meses ele havia aparecido mais vezes. Visitas rápidas, perguntas sobre a casa, sobre minha rotina, sobre os documentos do meu marido. Eu achava que era saudade. Agora eu sabia que era outra coisa. O interfone tocou de novo, e de novo, até que parei de atender. Minutos depois, meu celular vibrou. Mensagem de Rafael. Estamos subindo. O porteiro já liberou. Não se assuste. É para o seu bem. Para o meu bem? Corri até a porta e tranquei a segunda fechadura. Liguei para o porteiro, mas ele não atendeu. Talvez Rafael tivesse dito que eu estava esperando. Talvez tivesse mentido. Talvez tivesse pago. Eu não sabia. Só sabia que naquele momento minha casa, meu refúgio, estava prestes a ser invadida. Ouvi o elevador parar no meu andar. Passos no corredor. Batidas na porta. Madrasta, abre! Vai ser mais fácil. Não abri. Fiquei em silêncio. Os passos se afastaram. Depois ouvi vozes baixas, movimentação. Eles estavam ali, esperando. Como predadores à espreita. Sentei novamente na poltrona da sala, mas não consegui ler o livro. O livro tremia nas minhas mãos. Eu tremia. Rafael sempre foi educado, mas distante. Nunca me chamou de mãe. Nunca me perguntou como eu estava, e agora ele estava ali, com um caminhão, dizendo que tudo ia mudar. O que ele queria. A casa era minha. Meu nome estava na escritura. Meu marido havia deixado tudo para mim. Rafael sabia disso, mas havia algo na voz dele, uma certeza, uma arrogância, que me dizia que ele não estava ali para conversar. Estava ali para tomar. Peguei meu celular e liguei para Cecília, minha amiga mais próxima. Ela atendeu com a voz sonolenta, mas quando ouviu minha história, despertou imediatamente. Não abra a porta. Chame a polícia. Eu estou indo. Não chamei a polícia. Ainda não. Parte de mim queria acreditar que era um mal-entendido, que Rafael estava confuso, que os homens eram apenas ajudantes para alguma mudança que não me envolvia. Mas outra parte, a parte que aprendeu a ouvir o silêncio, sabia que não era isso. Naquela madrugada, minha casa deixou de ser segura. E Rafael deixou de ser apenas um parente distante. Ele se tornou uma ameaça. Fiquei acordada até o sol nascer. Eles foram embora por volta das 5, sem dizer nada. Apenas deixaram uma caixa na porta. Dentro havia papéis, cópias de documentos, procurações, uma carta escrita à mão. Madrasta, precisamos conversar. Essa casa é grande demais para você. Elias e eu queremos cuidar de você. Vamos facilitar as coisas. Pense com carinho. Elias era o advogado da família. Amigo de Rafael. Um homem que sempre me tratou com gentileza. Agora seu nome estava ali como parte de um plano que eu não havia autorizado. Tudo vai mudar, ele disse. E eu sabia que era verdade. Mas não da forma como ele imaginava. A casa não era apenas um lugar, era um testemunho.
Cada parede, cada móvel, cada fotografia pendurada no corredor contava uma parte da minha história com Henrique, meu marido, meu parceiro por quase 20 anos. Nós a compramos quando ainda éramos jovens demais para entender o que significava para sempre. Reformamos juntos, escolhemos os azulejos da cozinha, brigamos pela cor da sala, rimos quando o encanador inundou o banheiro. E quando ele morreu, a casa se tornou meu abrigo, meu templo, meu último elo com ele. Rafael nunca gostou dela. Dizia que era velha, mal localizada, cheia de escadas. Sempre sugeria que eu me mudasse para algo menor, mais moderno. Mas eu sabia, não era preocupação, era interesse. A casa estava em meu nome. Henrique fez questão disso. Você precisa estar segura, ele dizia, mesmo que eu não esteja mais aqui. Agora, Rafael estava aqui. E não era mais uma sugestão. Era uma operação. 2 dias após o episódio do interfone, ele voltou. Dessa vez às 10 da manhã, com um sorriso ensaiado e uma pasta nas mãos. Disse que queria conversar, que estava preocupado, que eu parecia cansada, que ele e Elias, o advogado, tinham pensado em uma solução. Você poderia vender a casa, comprar algo menor, mais fácil de manter. Nós podemos te ajudar com isso. Eu respirei fundo, convidei-o para entrar. Ele caminhou pela sala como se fosse dono do lugar. Tocou nos porta-retratos, olhou pela janela, comentou sobre a poeira nos cantos, sentou-se no sofá e abriu a pasta. Nós temos algumas opções. Apartamentos no centro, com elevador, segurança, perto de hospitais. Você não precisa mais se preocupar com escadas, com manutenção, com solidão. Solidão. Essa palavra me feriu mais do que qualquer outra. Como se minha vida fosse um vazio esperando para ser preenchido por decisões alheias. Como se eu fosse uma peça esquecida num tabuleiro que ele agora queria reorganizar. Rafael, eu gosto da minha casa. Ela é minha. Eu não tô sozinha. Tenho amigas, tenho rotina. Não preciso de ajuda. Ele sorriu. Um sorriso que não alcançava os olhos. Claro, mas pense no futuro. E no valor da casa. Você sabia que ela vale mais de R$800 mil? Seria um bom começo para uma nova fase. Ele não estava preocupado com escadas. Estava preocupado com cifras. Naquela noite, liguei para Cecília. Contei tudo. Ela ouviu em silêncio e depois disse: Ele está preparando o terreno. Quer te fazer duvidar de si mesma. Quer que você ache que está velha, frágil, incapaz. E quando você acreditar nisso, ele vai tomar tudo. Eu queria dizer que ela estava exagerando, que Rafael era apenas um jovem perdido tentando ajudar. Mas eu sabia que não era verdade. Desde o interfone às 3 horas, desde os papéis deixados na porta, desde o olhar dele ao entrar na sala, tudo gritava em tensão. Nos dias seguintes, as visitas se tornaram frequentes. Rafael aparecia com desculpas, trazer frutas, perguntar sobre contas, oferecer ajuda com o computador, sempre gentil, sempre sorridente, mas sempre com um olhar que vasculhava o ambiente, como quem mede o espaço que em breve será seu. Comecei a notar coisas fora do lugar, documentos mexidos, gavetas abertas, um colar que desapareceu, pequenos sinais, pequenas invasões. E então, uma tarde, encontrei um envelope em minha caixa de correio. Dentro, havia uma cópia de uma procuração, um documento que me dava arrepios. Nele, meu nome aparecia como outorgante e Rafael como outorgado. O papel dizia que eu autorizava meu enteado a administrar meus bens, vender imóveis, movimentar contas. Mas eu nunca assinei aquilo. Liguei para Elias. Ele atendeu com voz calma, quase paternal. Ah, isso foi só um rascunho. Rafael queria te mostrar como seria. Não se preocupe. Mas eu me preocupava. Porque agora não era mais uma sugestão. Era uma tentativa. Naquela noite, sentei na poltrona da sala e olhei ao redor. A casa estava silenciosa, como sempre.
Mas havia algo diferente. Uma presença. Uma sombra. Como se a memória de Henrique tivesse me observando, esperando que eu reagisse. Eu não podia permitir que tudo que eu construí fosse tomado por conveniência, por ganância, por alguém que nunca me viu como família. Peguei meu celular, liguei para minha advogada e comecei a planejar. Cecília foi a primeira a dizer em voz alta o que eu ainda não conseguia admitir. Ele está tentando te apagar. Apagar não no sentido literal, mas simbólico. Rafael queria me tornar invisível, uma figura frágil, confusa, que precisava ser substituída. E para isso ele não usava força, usava dúvida. Depois da visita com a pasta de documentos, comecei a prestar atenção. Cada frase, cada gesto, cada preocupação vinha com uma ponta de veneno. Você tem certeza que pagou o IPTU? Não é perigoso morar tão alto? Você lembra mesmo onde guardou os papéis da escritura? Eram perguntas disfarçadas de cuidado. Mas o que ele queria era me fazer duvidar de mim mesma. Foi Cecília quem sugeriu que eu falasse com alguém de confiança, alguém que entendesse de leis. Foi então que procurei Helena, minha advogada há mais de 10 anos. Ela me ouviu com atenção, sem interromper. Quando terminei, ela disse: Rosalina, isso é mais comum do que você imagina e mais perigoso do que parece. Ela me explicou sobre manipulação patrimonial, casos em que parentes próximos, filhos, enteados, sobrinhos, começam a minar a autonomia de idosos para assumir controle de bens. Começa com preocupação, evolui para sugestão e termina em tomada. Você precisa se proteger e precisa de provas. Foi Helena quem sugeriu as câmeras. Pequenas, discretas, com áudio. Instalei 4. Na sala, no corredor, na cozinha e no escritório. Todas conectadas ao meu celular. Toda vez que alguém entrasse, eu saberia. Toda vez que algo fosse dito, eu teria registro. Também comecei a guardar mensagens. Rafael mandava áudios quase todos os dias. Bom dia, madrasta. Dormiu bem? Pensou sobre a venda da casa? Oi, madrasta. Elias disse que pode agilizar os papéis se você quiser. Eu não respondia, apenas salvava. Uma tarde, enquanto organizava documentos no escritório, encontrei algo que me fez gelar. Uma cópia da escritura da casa, com meu nome riscado e o nome de Rafael escrito à mão. Era uma cópia antiga, mas o gesto dizia tudo. Ele já se via como dono. Naquela noite, recebi uma ligação de Elias, o advogado. Disse que queria me visitar para esclarecer algumas coisas. Recusei. Disse que só falaria com ele na presença de Helena. Ele riu. Um riso curto, sem humor. Rosalina, você está se deixando influenciar. Rafael só quer te ajudar. Você está sendo injusta. Injusta. Como se proteger o que é meu fosse um ato de egoísmo. No dia seguinte, Rafael apareceu sem avisar. Tocou a campainha às 8 da manhã. Eu estava tomando café. Abri a porta, mas não o deixei entrar. Ele insistiu. Disse que queria me mostrar um apartamento. Que havia marcado uma visita com o corretor. Que eu precisava ver. Eu não vou sair da minha casa, Rafael. Ele me olhou como se eu fosse uma criança teimosa. Como se minha recusa fosse irracional. Você não entende, e isso é para o seu bem. Fechei a porta. Tranquei. Sentei no sofá e chorei. Não de tristeza, mas de raiva, de impotência, de medo. Naquela noite, revisei as gravações das câmeras e encontrei algo. 2 dias antes, enquanto eu estava no mercado, Rafael entrou com uma chave reserva. Andou pela casa. Abriu gavetas, mexeu em papéis, falou sozinho. Logo isso tudo vai ser meu. Ela não tem ninguém. Só precisa assinar. Assinar. Era isso. Ele queria que eu assinasse algo. Uma procuração, uma transferência, algo que me tirasse do controle. Enviei o vídeo para Helena. Ela respondeu em minutos. Isso é invasão de domicílio.
e tentativa de apropriação indevida. Temos um caso. Mas eu sabia que não bastava. Rafael era esperto, sabia manipular, sabia parecer preocupado, sabia usar o afeto como arma. Eu precisava mais, precisava deixá-lo acreditar que estava vencendo, precisava que ele se revelasse por completo. E então fiz algo que me custou caro. Deixei a chave antiga no lugar onde ele sabia que eu guardava. Deixei papéis à vista. Deixei a porta do escritório destrancada. E esperei. 2 dias depois, às 3 da manhã, o interfone tocou de novo. O interfone tocou às 3 da manhã. De novo. Dessa vez eu não hesitei. Peguei o celular, abri o aplicativo das câmeras e comecei a gravar. Rafael estava lá, como da primeira vez, mas agora não havia caminhão. Havia um carro preto, com faróis apagados, estacionado em frente ao prédio. Ele estava sozinho, ou parecia estar. Abre, madrasta, só quero conversar. Não respondi, apenas observei. Ele olhou para a câmera do interfone, como se soubesse que eu estava vendo. E então, tirou algo do bolso. Uma chave. A chave antiga. Aquela que eu deixei propositalmente no lugar onde ele sabia que eu guardava. Ele subiu. Eu me sentei na poltrona da sala, como da primeira vez, mas agora eu não tremia. Eu esperava. A porta se abriu. Ele entrou devagar, como quem não quer assustar. Olhou ao redor, viu que eu estava ali e sorriu. Você deixou a chave num lugar de sempre. Achei que fosse um sinal. Foi, eu disse, um sinal de que você faria exatamente isso. Ele franziu a testa. Não estou entendendo. Você entrou sem permissão. Está sendo gravado. Tudo que disser, tudo que fizer está sendo registrado. Ele riu. Um riso curto, nervoso. Você está paranoica, madrasta. Eu só vim conversar. Às 3 da manhã? Ele se calou. Olhou ao redor. Viu a câmera sobre o quadro, a outra sobre a estante, a terceira no canto da cozinha. Você está me espionando? Estou me protegendo. Ele deu um passo à frente. Você precisa de ajuda. Está sozinha, confusa. Elias pode te ajudar. Eu posso te ajudar. Você quer me apagar. Não seja dramática. Você quer me convencer de que estou velha, frágil, incapaz. Quer que eu assine papéis que me tiram o controle. Quer que eu venda a casa, transfira os bens, desapareça. Ele se aproximou. Você está doente. Não! Estou acordada. Nesse momento, Cecília tereceu. Ela havia dormido no quarto de hóspedes por precaução. Ouviu tudo, gravou tudo e agora estava ali, com o celular em mãos. Já temos o suficiente, você precisa sair. Rafael olhou para ela, depois para mim e disse: vocês vão se arrepender. Não mais do que você. Ele saiu, sem gritar, sem bater a porta, mas com um olhar que dizia que não havia terminado. Na manhã seguinte, Helena veio até minha casa. Assistimos às gravações, ela notou tudo. Disse que agora tínhamos provas de invasão, tentativa de manipulação, abuso psicológico. Vamos formalizar a denúncia. Mas antes disso, havia algo que eu precisava fazer. Convidei Rafael e Elias para um jantar. Disse que queria ouvir, que estava disposta a ouvir, que talvez tivesse exagerado. Eles vieram, trouxeram vinho, sorrisos, papéis. Durante o jantar, agiram como se nada tivesse acontecido. Como se fossem 2 homens preocupados com uma senhora solitária, como se fossem família. Depois da sobremesa, Elias tirou os papéis da pasta. É só uma autorização simples, para facilitar sua vida. Eu peguei os papéis, olhei cada linha e então sorri. Antes de assinar, quero mostrar algo. Liguei a TV, conectei o celular,
reproduziu os vídeos. Rafael entrando às 3 da manhã, vasculhando gavetas, falando sozinho, Elias instruindo por telefone. As conversas, as insinuações, as mentiras. O silêncio foi absoluto. Isso vai para a polícia e para o juiz se for necessário. Rafael empalideceu. Elias tentou argumentar, mas não havia mais espaço para palavras. Eles saíram. E eu fiquei. Na minha casa, na minha história, na minha verdade. Depois do jantar, depois dos vídeos, depois do silêncio constrangedor, Rafael e Elias não voltaram. Não ligaram, não mandaram mensagens. O que antes era insistência virou ausência. Mas não era paz. Era estratégia. Helena me orientou a formalizar tudo. Fizemos um boletim de ocorrência, protocolamos as gravações, reunimos os documentos. Ela redigiu uma declaração oficial. Eu estava lúcida, capaz, consciente e não autorizava ninguém a agir em meu nome. Mas o que doía não era o processo, era o rompimento. Rafael era o filho do homem que eu amei. Por mais que nunca tenha me chamado de mãe, por mais que sempre tenha me olhado com distância, eu o vi crescer. Vi seu primeiro emprego, sua primeira decepção amorosa, sua formatura. E agora, ele me via como um obstáculo, como uma ponte para bens que não lhe pertenciam. Elias, o advogado, tentou contato. Mandou um e-mail formal dizendo que lamentava um mal-entendido e que estava disposto a conversar. Helena respondeu por mim. Disse que qualquer comunicação deveria ser feita por vias legais e que a partir daquele momento eu não estava mais sozinha. Cecília continuou ao meu lado, dormia em casa 2 vezes por semana, me acompanhava nas caminhadas, me lembrava todos os dias que eu não era frágil, que eu não era senil, que eu era dona da minha história. Mas na casa já não era a mesma. Cada cômodo carregava o peso da invasão. Cada gaveta, cada porta, cada sombra parecia me observar. E então, tomei uma decisão. Eu venderia a casa. Não por Rafael, não por medo, mas por mim. Era hora de recomeçar. Encontrei um apartamento menor, iluminado, com vista para o parque onde caminhava com minhas amigas. Helena cuidou de tudo. A venda, a transferência, a segurança jurídica. Rafael não foi informado. Elias tentou contestar, mas não tinha base. A casa era minha, e agora não seria mais dele nem minha, seria passado. No dia da mudança, sentei na poltrona da sala pela última vez. Olhei ao redor. As paredes, agora nuas, o eco dos passos, a memória de Henrique. E sorri. Não era tristeza, era libertação. No novo apartamento, instalei as mesmas câmeras. Não por paranoia, mas por precaução. Aprendi que confiar não é o mesmo que se expor. Aprendi que proteger o que é meu não é egoísmo, é sobrevivência. Rafael tentou contato meses depois. Mandou uma mensagem curta. Espero que esteja bem. Não respondi. Elias também tentou. Disse que queria reconstruir a relação. Não aceitei. A vida seguiu, com café no parque, com risadas no salão, com jantares com Cecília, com silêncio. Sim, mas um silêncio meu, escolhido, merecido. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma história de perda, vejo uma história de resistência, de coragem, de uma mulher que aos 60 anos foi chamada de frágil, de confusa, de ultrapassada, e provou que era tudo, menos isso. O interfone tocou às 3 da manhã, e eu não abri, porque às vezes a maior força está em saber quando dizer não.